Boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, se você está vendo em um outro horário, não ao vivo. Hoje vamos falar sobre o tema cólicas menstruais, como que a fisioterapia pode atuar nas cólicas, principalmente através da terapia manual, que é a minha área de atuação. A gente tem dentro da fisioterapia uma área chamada fisiopélvica, que é uma área fantástica, que eu gosto muito, mas não é a área que eu trabalho, tá? Então não tenho propriedade para falar da fisiopélvica, principalmente no que diz respeito a fortalecimento, né? Todo o trabalho de musculatura que eles fazem, que é muito legal, é muito indicado, inclusive para as cólicas, né? Mas hoje eu vou falar mais diretamente aí do raciocínio clínico que a gente utiliza, né? Dentro do tratamento da terapia manual, eu dentro da osteopatia. E essa ideia me veio. Normalmente eu não planejo muito qual que é o tema da live, eu deixo vir, eu intuir aí algum tema que pode ser mais interessante. E eu li um artigo essa semana que eu postei ontem, né, um artigo onde compararam o uso de ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, né, que é muito comum serem usados pelas mulheres no período das cólicas menstruais, e o tratamento ao longo do mês, né, uma vez por semana, o tratamento de terapia manual, exclusivamente na musculatura. Aqui na live eu vou falar um pouco além, tá? Eu vou falar também de trabalho visceral, de outras técnicas que a gente pode utilizar, nível de inervação, né? Mas nesse trabalho só o músculo foi trabalhado e o que eles viram foram que os resultados foram semelhantes. O mesmo resultado de alívio de dor, de diminuição de alguns hormônios que o ibuprofeno trouxe, né, sendo usado só no período pré-menstrual. A terapia manual, que foi feita semanalmente ao longo do ciclo menstrual, trouxe o mesmo resultado, com a diferença que, após o término do ciclo, a condição muscular da mulher estava muito melhor do que quando ela tomou ibuprofeno, que evidentemente não teve uma ação na musculatura, né? Então, para quem não leu e quer ler, tá lá no meu feed esse artigo, tá? Eu postei ele ontem. E aí me veio, né, na hora que eu estava lendo aquele artigo, eu falei assim, tem muito mais para falar, além desse artigo, que foi muito interessante, um artigo muito interessante, mas tem muito mais para falar, né, sobre o tratamento e é uma coisa que eu faço muito na minha prática clínica também, né, adoro tratar essa área da saúde da mulher e tem muitos casos onde eu já atendi, pensando que as mulheres me procuram, né, para melhorar as cólicas menstruais e que teve um resultado satisfatório. Então eu queria falar um pouco sobre isso, falar como é que eu faço para tratar, falar qual a frequência de atendimento, quando que eu atendo, tá? Então nós vamos falar aí muita coisa sobre o tratamento de fisioterapia através da terapia manual nas cólicas menstruais. Então acho que já deu tempo aí do pessoal chegar. Vou para algumas definições primeiro, tá? Eu tenho aqui a minha colinha, lembrando que quem quiser receber essa minha colinha que eu uso aqui para live é um resumão, né? Que eu faço no estilinho de mapas, tal, fica bem didático de visualizar e é só clicar no link da minha bio que você vai ter acesso ao mapa, tá? Na semana passada teve gente que falou assim, olha, para eu pegar os demais mapas, porque você pode pegar o mapa de qualquer live que eu fiz, né? Os mapas, todos os resumos estão lá, tá? Você vai ter acesso, é gratuito, não tem que pagar nada, tá? Tem só um questionário rápido, super rápido, que eu tô fazendo, tô aproveitando que a ferramenta me dá essa opção para eu entender melhor qual que é o público que está me procurando e quais as necessidades. Então a gente fez algumas perguntas iniciais, né? E provavelmente vou mudar aí algumas perguntas para eu entender mais sobre o que vocês querem saber, o que eu posso ajudar, como que eu posso entregar mais aí para vocês, não só nas lives, mas até mesmo nas postagens, nos conteúdos aí do dia a dia, tá bom? Então quem quiser receber esse mapinha, clica no link da minha bio, né? Se você não quiser preencher o questionário de novo, você já preencheu, parece que tem como você favoritar a página que você quer e aí talvez ele não te pergunte novamente aí para você responder o questionário, tá? Se você já acessou esse link, tente fazer dessa forma, né? Deve ter algum lugarzinho lá que favorita para você não ter que preencher de novo. Sem mais delongas, vamos para a nossa live. Então, só lembrando que o nome científico para as cólicas menstruais, né, é chamado de dismenorreia. Esse é um nome meio diferente, né? Então existe a dismenorreia, que é caracterizado por dor que ocorre na parte inferior do abdômen, que pode irradiar para as coxas e para a coluna lombar. Eu vou falar muito dessa relação com as coxas e coluna lombar, ok? A dismenorreia ela pode ser classificada como primária ou dismenorreia secundária. A dismenorreia primária
é quando você exclui, né, normalmente o médico que avalia, o ginecologista vai avaliar esse tipo de sintoma, e é quando você pode excluir qualquer sintoma que possa estar relacionado a alguma patologia, que essa cólica não esteja associada a algum tipo de patologia. É único e exclusivamente vem do processo fisiológico do ciclo menstrual. Tá? Então quer dizer que tem que sentir dor? Tem que doer? Não, não tem. Mas existe um processo inflamatório mínimo que é necessário para que ocorra a descamação e a mulher, né, menstrue de fato. Tá? Mas isso não é para ser um processo doloroso, limitante, que faz a pessoa faltar na aula, faltar no trabalho. Tá? Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Então isso pode ser só uma maneira exacerbada de acontecer dentro da fisiologia da mulher, e quando isso acontece a gente chama isso de dismenorreia primária, ou isso pode estar associado a alguma outra patologia. Talvez a patologia mais comum de trazer sintomas exacerbados no período menstrual, né, relacionados a cólicas e outros sintomas, seja a endometriose, que é quando células do endométrio do útero saem da cavidade uterina, né, saem do órgão útero e vai parar, por exemplo, na cavidade abdominal. Tá? Então essas células vão menstruar em outra região. Tá? Vai ter um pequeno sangramento também, né? Mas já vou explicar melhor isso, inclusive com imagens, para a gente entender aí as partes do que eu estou falando. Tá bom? Então, lembrando que é um processo biológico, a mulher vai menstruar todo mês. E por que a mulher menstrua todo mês? Vai menstruar todo mês se ela não engravidar. Então, a partir do momento que a mulher entra na fase reprodutiva, que é lá na adolescência, né, o corpo prepara biologicamente a mulher para engravidar todo mês. Então, todo esse processo de menstruação é para que a mulher possa engravidar. Então, existem alterações hormonais, né, mudanças hormonais, na verdade, que vão acontecendo ao longo de um período que normalmente, em média, vai durar 28 dias, né, e todo o comando começa aqui em cima. Né? Na região do encéfalo, a gente tem uma glândula chamada hipófise, que se localiza na célula túrcica do osso esfenoide, que quando falar de tratamento craniano, a gente vai pensar em avaliar e tratar o esfenoide, pensando em melhorar a vascularização e drenagem da hipófise. Tá? A hipófise, ela produz dois hormônios, é o FSH e o LH. O FSH é um hormônio folículo estimulante, tá? Que vai estimular o folículo, que é o quê? É o ovinho, né? É um pequeno óvulo ali que está não maduro ainda e que fica dentro dos ovários. O ovário está lá ao lado do útero. Vamos ver se eu já coloco uma imagem aqui para eu já explicar isso com imagem, tá? Então, a gente tem ali, né? Bem no centro a gente consegue enxergar um túnel que é a vagina. Mais em cima ali a gente tem o útero. Vocês podem ver que o útero ele é formado por camadas musculares, tá? Então ele tem uma camada interna que é o endométrio, uma camada média que está bem larga ali que é o miométrio, que é formada por músculo, tá? E ainda uma capinha que reveste ele, né, que é o perimétrio. E a gente tem, né, como se fosse um chifrinho ali ao lado, as tubas uterinas, né? E lá na pontinha que está em roxo aí na imagem, a gente tem os ovários, tá? Ovário direito e ovário esquerdo. Então, se tiver tudo bem com a mulher, a cada mês ela vai menstruar com um dos ovários, né? E esse ovário, ele contém diversos óvulos, né, não maduros, que ao longo do mês os hormônios vão sendo liberados. Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai fazer com que esse folículo seja mais estimulado a amadurecer, vamos usar esse termo, tá? E nisso, ele estimula também o aumento de um outro hormônio que vai agir diretamente no ovário, que é o estrógeno. Né? Então, o estrógeno ele vai começando a aumentar, vai aumentando. Lá em torno do 12º dia, em média, tá? Existem variações nas mulheres, mas em média é em torno desse dia. Né? Você começa a ter também um aumento, um alto pico de estrógeno, um pico de a progesterona começa a aumentar um pouco também, até que você vai ter a liberação de um outro hormônio da hipófise, que é o hormônio luteinizante. Né? O hormônio luteinizante, na hora que ele apareceu, já existe a liberação do óvulo. O óvulo vai entrar pelas fímbrias, que são como se fossem cordinhas ali na ponta da tuba uterina, que vai puxar, né, esse óvulo que saiu do ovário para dentro da tuba uterina. E nesse momento é que o óvulo fica lá por alguns dias, né, esperando para ver se vai receber, se vai se encontrar com o espermatozoide para que ocorra a fecundação. Tá?
Nesse período, a capinha, né, lá dentro do ovário, ainda antes desse óvulo sair, ele foi desenvolvendo, cercado por água, né, ele era formado por uma capa, e aí ele sai, essa capinha fica. Essa capinha é chamada de corpo lúteo. Tá? O corpo lúteo ele vai ficar ali por um tempo, tá? Enquanto aquele óvulo está ali esperando o espermatozoide, ele fica por um tempo. Tá? E aí, se não houve fecundação, esse corpo lúteo ele vai morrendo, e aí vai tendo um aumento de um outro hormônio, né? Ali que vai ter uma ação no ovário e também no útero, né? Que é a progesterona. Então, enquanto o corpo lúteo está ali, né, começa a liberação da progesterona, que seria, né, a significado de progestação. Então, a progesterona ela começa a preparar o útero para receber o bebê. Né? Então, o endométrio ele vai se preparando, que é a camada interna do útero, os vasos sanguíneos vão aumentando, vai acontecendo angiogênese, ele vai se preparando, por quê? Porque se houver a fecundação, esse endométrio vai se desenvolver ainda mais e formar a placenta, que vai nutrir o bebê ao longo da gestação. Ok, não houve fecundação, né? É o assunto que nós vamos falar. O que vai acontecer? Esse endométrio que começou a se preparar, né, com mais vasos sanguíneos, ele em algum momento ele vai ter que ir embora. Né? Então, você vai tendo uma queda do estrógeno, a progesterona que foi aumentando, até que uma hora ela começa a cair, e aí vai acontecer uma cascata inflamatória, que eu vou explicar ela por partes aqui, não tão específico, né, porque a gente não tem muito tempo para isso, mas começa a acontecer uma cascata inflamatória. Existe a presença de uma substância chamada prostaglandina, que vai ser fundamental, né, que vai surgir com essa cascata inflamatória, que vai gerar contração dos vasos do endométrio e também do miométrio, que é o músculo do útero. Tá? E aí essas contrações vão fazer com que esse sangue saia. Esse é o processo fisiológico. Agora vamos tentar entender o que acontece, né, quando não ocorre essa fisiologia natural, porque essa contração do útero que vai ter, é normal a mulher até perceber isso, né? Então ela vai sentindo ali uma contraçãozinha, às vezes um peso que chega ali na lombar, mas nada limitante, tá, gente? Então a mulher até fala assim, acho que eu vou menstruar hoje, acho que eu vou menstruar amanhã, né? A mulher também já se conhece, ela vai percebendo os sinais, né? Então perceber um sinal, ok. Agora, ter dores, travar a coluna, dor que irradia para a coxa, né, falta ao trabalho ou à aula, né, porque as mulheres começam a menstruar na adolescência ainda, então é um dos maiores motivos de falta das adolescentes em escola, né, muitas vezes é a cólica, então isso não está certo. Né? Então o que pode acontecer? Então, fisiologicamente, esse processo que eu expliquei pode estar alterado. Por isso que é importante a mulher fazer uma avaliação com o ginecologista para ver como é que está a dosagem hormonal, como é que está essa liberação de FSH, LH, né? Porque a prostaglandina, a síntese da prostaglandina, ela vai ser estimulada pelo estrógeno. Né? E aí a hora que tem a queda da progesterona, que ela começa a agir mais para descamar o endométrio. Então, se eu tenho excesso de alguns hormônios, eu posso ter uma produção exagerada da prostaglandina. Né? E essa prostaglandina, já vou falar aqui, então a causa das cólicas muitas vezes vai ser provocada, né, pela produção aí aumentada da prostaglandina, né? E esse excesso, o que vai acontecer? A contração, que deveria ser uma contração leve, começa a ser uma contração muito forte, começa a ter compressão dos vasos sanguíneos, né, do endométrio, e aí começa a prejudicar o suprimento de oxigenação dos tecidos. Então isso vai ser uma reação muito exacerbada de dor realmente, tá? Então, nessa diminuição da concentração da progesterona ali no final do ciclo, né, vai ter um aumento dessa síntese da prostaglandina e aí um aumento de quimiocitocinas inflamatórias que eu vou citar aqui brevemente para vocês, tá? Então, na hora que começa esse processo inflamatório, é quando normalmente a mulher já começa a ter uma alteração de humor. Por quê? Porque vai mexer na questão dos receptores de serotonina. Esses receptores que ficam abertos para a serotonina, eles também são mediados pelo estrógeno. E como começa a ter uma diminuição do estrógeno, né, muitas vezes esse receptor começa a não funcionar direito. A serotonina está relacionada a um bom humor, né, a um estado mais alegre, mais feliz, né, e isso começa a interferir ali nesse período na mulher. Tá? A síntese da serotonina, né, que está relacionada ao triptofano,
tá? O triptofano tem, por exemplo, no chocolate, então por isso que a mulher vai querer mais chocolate nesse período, tá? Em todo o período menstrual, então vai acontecer aí essa cascata inflamatória que vai gerar na descamação do endométrio, né? Vai terminar na descamação do endométrio. Então, começa-se pelo ácido araquidônico, né? Que vai ser um produto de quebra dos fosfolipídios, e aí vão ter duas vias que vão liberar algumas substâncias, tá? Existe uma via chamada lipoxigenase, que vão ativar leucotrienos, né? Que já é um termo um pouco técnico, tá? Mas para onde que eu quero chegar nisso? Isso vai levar ao aumento da contração da musculatura lisa e retenção de líquidos na extremidade. Né? Então, por isso que a mulher muitas vezes vai ficar um pouco mais inchada e começam a ter as contrações, que é o processo fisiológico que a mulher vai ter que passar. Tá? Existe uma outra via chamada via ciclooxigenase, que vai aumentar a prostaglandina, né, que é a substância que em excesso vai trazer problema e vai trazer muita dor. Inclusive ela pode trazer também dores de cabeça, que não é incomum nesse período. Né? E também vai aumentar o tromboxano de série 2, que está relacionado à coagulação. Então por que eu estou falando todos esses nomes técnicos? Né? Eu não costumo usar muito nome técnico na live, mas para a gente entender esse processo, que vai ter uma cascata inflamatória, que vai liberar substâncias. E dentro da fisiologia isso é normal. Agora, quanto mais inflamada a mulher já estiver, mais inflamação ela vai ter nesse período. Então, se a gente pensar, durante um período mínimo, existe um processo inflamatório fisiológico para que ocorra a descamação. Ok. Agora, e se essa mulher já tem um perfil inflamado ao longo do mês inteiro? E aí já vem ainda a fisiologia aumentar a inflamação que já existia. Então, normalmente a resposta vai ser exagerada. E por que eu estou falando disso? O que pode causar uma inflamação ao longo do mês? Né? Muitas vezes, né, vão ser hábitos, e quase sempre hábitos alimentares. Então, muitas vezes, o excesso de glúten, o excesso de açúcar, o excesso de alimentos industrializados já vai trazer uma inflamação subclínica no corpo da mulher. Do homem também, claro, mas aqui nós estamos falando da mulher. E chega lá no período menstrual, vem mais inflamação ainda, isso vai gerar, né, mais cascata inflamatória, mais reações exacerbadas, maiores dores. Por isso que mulheres que muitas vezes mudam a alimentação, melhoram a atividade física vai ajudar em drenagem da região pélvica, em vascularização otimizada, né? Então o sangue chega e ele sai de uma maneira adequada. Então muitas mulheres que mudam os hábitos alimentares e de atividade física, muitas vezes isso relaciona a uma diminuição do estresse também, isso vai gerar uma melhora nos sintomas de cólica. Tá? Então é muito interessante que a gente faça perguntas desse tipo sobre a questão alimentar, já vamos falar de anamnese também, na anamnese, para saber se os hábitos alimentares estão ajudando ou não, ok? Muito bem, então explicada toda a fisiologia, né, foi um tempo aí para explicar toda essa fisiologia do ciclo menstrual. Então a gente tem que pensar, dentro da fisioterapia, com as mãos, né, onde que eu posso ajudar nesse caso. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, para quem já está acostumado com a live, sabe que eu trago aí algumas relações sistêmicas, para a gente não pensar só no local, mas também pensar um pouquinho além, pensar um pouco fora da caixa e ver quais são as relações. Eu vou até esqueci aqui, me empolguei e não tirei a foto, eu vou tirar a foto aqui, tá? Aí, agora ficou mais fácil. Então, relações sistêmicas, gente, aonde que mais que a gente tem que pensar, né? Vamos basear um pouco no que eu já expliquei. Para quem já tem uma noção, né, principalmente o osteopata, que trabalha com as técnicas cranianas, pensar em mobilidade de crânio é importante, tá? Por quê? Porque eu comentei com vocês no começo da live que a hipófise é uma glândula que se localiza na célula túrcica do osso esfenoide, né? E a gente consegue na osteopatia trabalhar a mobilidade do osso esfenoide, trabalhar as tensões da membrana, eu falei bastante isso na live sobre dor de cabeça, e a gente consegue melhorar muitas vezes um aporte sanguíneo, trabalhar uma drenagem sanguínea, né, para que ela possa funcionar da melhor maneira possível. A gente consegue quantificar isso, não é muito certo isso, tá? Mas no mínimo a gente consegue garantir que tem uma boa condição ali de mobilidade, de drenagem, de aporte sanguíneo. Então, muitas vezes, toda vez que eu avalio, né,
uma mulher que a queixa é ciclo menstrual, alteração de ciclo, alteração de cólicas, eu sempre vou avaliar o crânio e ver se eu encontro alguma disfunção, tá? Baseado nisso, a gente também vai pensar no eixo crânio-sacro, né? Por quê? Como eu disse lá na live de dor de cabeça também, né? Essas membranas cranianas internas, elas vêm do crânio, descem pela coluna e vão se inserir lá no sacro. E aí é importante, porque, por exemplo, a inervação parasimpática do útero, ela vai ser realizada, é uma inervação parasimpática sacral, que vem das raízes S2, S3 e S4. Então, quando a gente avalia o eixo crânio-sacro, eu posso estar pensando na hipófise lá em cima, na região do crânio, e vou pensar na inervação parasimpática, que é sacral, né? Além do que, a gente tem ligações ligamentares do útero à região do sacro. Então, a mobilidade do sacro é muito importante, tá? Porque o sacro, via inervação, pode prejudicar o funcionamento do útero, e o útero, se tem um aumento de tensão, uma falta de mobilidade, né, ou uma aderência por conta de uma cicatriz, isso é muito comum de encontrar nas cicatrizes de cesárea, né, o útero vai influenciar no sacro. Vou pegar uma imagem aqui para mostrar isso para vocês. Então eu tenho algumas imagens aqui, essa é uma delas. Vou mostrar essa aqui primeiro. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente está vendo na região anterior, vamos ver a parte óssea, tá? A gente tem a sínfise púbica, né? Então, as mulheres que estiverem assistindo a live aí, quem não é da área, né? A sínfise púbica está logo acima ali da região da vagina, dá para palpar ali o osso, é o encontro da parte da frente da pelve, tá? Da sínfise púbica até o sacro, que é o finalzinho, no final, na hora que acaba a coluna lombar, é um osso triangular que a gente tem ali na região posterior da coluna, né, mais baixa. A gente vai ter ligamentos que vai do pubis e vai passar pela bexiga, vai passar pelo útero, vai se fixar no reto do intestino e chegar no sacro. Então aqui, né, alguns dos ligamentos, né, estão aí nessa imagem, não todos, tá? Mas a gente vê um ligamento que sai do pubis e vai se prender lá na região do sacro, lá atrás, tá? Então liga a pelve, a região anterior à região posterior, porém se fixando nas vísceras. Vamos procurar uma outra imagem que mostra isso aqui. Ó, aqui a gente tem uma outra imagem, tá? É uma imagem que está cortada aí na região lateral, mas que a gente também enxerga, né? Tem o útero ali em detalhe escrito útero, né? Atrás do útero a gente tem o reto do intestino e o ligamento útero-sacro lá atrás se prendendo ao sacro. E a gente ainda tem na frente do útero a bexiga. Então tudo que está aí branquinho, gente, são ligamentos, né? Ou fáscias, que a gente fala muito na osteopatia, né? Desse ligamento que seria a lâmina sacro-retogênito-vésico-púbica, que vai do sacro, reto, a víscera ginecológica, no caso aí o útero, né, a bexiga e o pubis, tá? Tenho mais uma imagem para mostrar o tão complexo aí essa região, né? Agora aqui a gente olha uma imagem mais de cima, né, onde a gente enxerga ali o colo do útero no meio em detalhe, e a gente tem bexiga na região anterior, saco, o reto do intestino atrás, logo atrás o osso sacro, e a gente tem uma porção aí, tudo que você vê em branco seriam fáscias que recobrem a região, né? E a gente ainda vê em vermelho e azul vasos sanguíneos e em verde vasos linfáticos. Então olha quantas estruturas tem nessa região e que muitas delas, né, o útero vai se contrair no momento da cólica, a tensão desses vasos vai ser modificada, e se eu já tenho também uma pré-tensão dessas fáscias, seja por aderência cirúrgica ou por um histórico patológico, né, isso vai aumentar ainda mais a tensão na região e favorecer ainda mais cólicas. Então, em termos de relação sistêmica, falei do crânio, falei desse eixo crânio-sacro. A coluna vertebral, né, vai ser importante, principalmente a região tóraco-lombar. Por quê? Porque a inervação simpática, né, que está mais relacionada aos angioespasmos aí dos vasos sanguíneos da região uterina e do próprio útero, o útero e os ovários e também a bexiga vão receber uma inervação simpática dos níveis T10 a L2, décima vértebra torácica e segunda vértebra lombar, tá? Então,
se eu tenho disfunções neste nível da coluna, eu posso aumentar o estímulo simpático, por exemplo, nessas vísceras, o que não é vantajoso. Tá? Então, num tratamento onde eu quero diminuir tensão muscular, eu tenho que avaliar esses níveis, né? E ver se esses níveis não estão em disfunção. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é que no momento que essas vísceras estão com alteração, estão ali bombando, né, de contração, pode ter uma informação nociceptiva que chegue nesses níveis tóraco-lombar e a mulher ter dor lombar nesse período. Tá? Se o problema é no ovário, pode acontecer de irradiar uma dor lombar no período da ovulação, que é quando o ovário está trabalhando mais. Se for no útero, normalmente mais no período ali onde ele está sofrendo mais, que é nesse período menstrual, no momento das cólicas. Tá bom? E lembrando que se tiver tudo bem com a mulher, ela vai ovular cada mês com um ovário. Então, às vezes tem um ovário que funciona bem, tem um ovário que já tem uma história de tensão e não funciona tão bem. Então, naquele mês, tende-se a ter TPMs maiores, cólicas maiores e dores irradiadas maiores, ou para a lombar, ou também para o joelho. Porque, por exemplo, a cápsula articular do joelho, a musculatura, né, da região anterior da coxa, da região adutora, a região de dentro, a parte de dentro da coxa, é inervada, por exemplo, pelos níveis que saem, os nervos que saem da região de L2 na coluna. Então você pode ter dores irradiadas para a coxa e para o joelho por conta dessa relação de inervação. Tá? Então é muito importante a gente avaliar esses níveis, essa relação com a coluna tóraco-lombar. Tá? Então, o útero, a gente tem que pensar nele, claro, porque ele é o órgão que está, né, tendo ali a contração. Né? Alguém falou aí, sinto muito a região do fêmur, né? Provavelmente, né, o osso em si não é o que você está sentindo, mas aí sim a musculatura, né, que está ao redor dele ali. Né? Então pode pegar desde quadril proximal, mais o encaixe ali, o começo da articulação, até mesmo a coxa toda. Tá? Temos que pensar nos ovários, porque é um órgão que está diretamente relacionado às questões hormonais, né? E trabalha em conjunto aí com o útero. Então avaliar as tensões dos ovários para quem já trabalha com técnicas viscerais é muito interessante, tá? E as vísceras vizinhas de uma maneira geral, tá? Vísceras do sistema digestivo, porque você pode ter alterações de tensão, né? A víscera mais próxima ali, eu já mostrei para vocês, é o reto do intestino, mas a gente tem os colos intestinais que estão muito próximos ali ao ovário, podendo ter alguma tensão, um histórico cirúrgico que leva a uma tensão nessa região, tá? E, gente, fáscias, né? Eu já mostrei algumas no sentido antero-posterior, do púbis até a coluna, tá? Agora a gente tem que pensar também que a gente tem fáscias no sentido transversal, que vão recobrir o útero, né, o ovário e chegar na lateral da pelve. E uma região muito importante de ser trabalhada vamos ver nessa imagem aqui, a gente está vendo ali, né, o útero no centro, né, de um lado a gente tem a tuba uterina e o ovário que estão descobertos, né, e a gente tem uma camada branca aí na imagem que vai seguir, né, no lado direito aí da tela e vai se ligar ali aos ovários, vai recobrir a tuba uterina e essa camada vai chegar até na lateral da pelve. Tá? Essa região é chamada de ligamento largo do útero, né? E ele recobre todo mundo e é muito passível de sofrer tensões, sejam tensões por aderências cirúrgicas ou patológicas. Se o ovário tem um cisto, por exemplo, né, e fica com menos movimentos, traciona esse ligamento largo para o lado do ovário. Se o útero tem um mau funcionamento ou tem uma cicatriz de cesárea, né, esse ligamento vai ter sido cortado, vai ter uma tração. Né? E a gente tem que pensar, né, eu mostrei na outra imagem ali para vocês, vocês viram quanto de vasos sanguíneos e linfáticos tem nessa região. Então tudo que eu estou falando aqui, o hormônio vai chegar no útero e agir de tal forma, o hormônio vai chegar no ovário e vai agir de tal forma. Como é que o transporte hormonal acontece no nosso corpo? Como é que as estruturas chegam aonde tem que chegar? Via corrente sanguínea. Então, às vezes está tudo bem em termos de taxa hormonal, mas você tem uma aderência monstruosa ali que não permite uma circulação adequada. Sempre onde o sangue chega menos, já é possível haver dor, já é possível haver inflamação, né? Porque é uma dor isquêmica, né? O vaso sanguíneo que está mais espasmado, né? Onde o sangue não está chegando, é passivo de dor. Né? Quando a gente faz gelo, por exemplo, aqueles 3 minutos chato do gelo, que chega a doer, né? Aquilo é uma dor por isquemia, porque diminuiu o fluxo sanguíneo. Dali uns 3 minutinhos aquilo se adapta, né? O corpo vem com uma vasodilatação e aquilo se adapta.
mas é uma dor de isquemia. Então, onde o sangue não chega adequadamente, já pode favorecer dor, né? E aí toda a nutrição, toda a oxigenação, toda a taxa hormonal que tem que chegar na região pode estar sendo prejudicada, né? E existem muitas aderências em região pélvica. O que pode gerar aderência? Cirurgias, né? Então as cesáreas aí talvez seja mais comum na região pélvica. Às vezes uma cirurgia de apêndice que fica à direita já acima do ovário direito, né? Mas conforme o grau da cirurgia, o estresse que aquela cirurgia deu, se tem uma aderência muito profunda, pode causar trações nessa região, né? E ainda aderências que podem vir por patologias, endometriose e cistos no ovário, por exemplo, né? Que pode ser uma SOP ou simplesmente só um cisto no ovário. Vou tirar a imagem aqui. Então, essas patologias normalmente vão gerar aderência. Um ovário com cisto, ele vai se movimentar menos. E vocês devem estar se perguntando assim, mas o que é se movimentar? Como assim a víscera movimenta? No livro, a gente sempre vê ela paradinha, né? Mas o que acontece, gente? A gente respira, certo? Então, o movimento respiratório, ele ajuda o pulmão a inflar, né? Ajuda o pulmão, libera o espaço, o diafragma desce, as costelas se expandem para que o pulmão encha de ar e esvazie, certo? Então esse é o movimento respiratório. Só que a gente tem que lembrar que o músculo diafragma, ele desce para liberar espaço aqui para o pulmão, mas a hora que ele desce, ele empurra as vísceras abdominais, né? E as vísceras têm que dar espaço para ele. Então todas as vísceras vão ter um movimento que a gente chama de mobilidade relacionado ao movimento do diafragma. E é por isso que manter uma boa respiração, diafragma sem tensão é importante, porque esse bombeio que o diafragma faz, né, ajuda em vascularização e drenagem dessas vísceras, e cada víscera vai fazer o seu movimento em relação ao diafragma e o movimento próprio da víscera, que a gente chama de motilidade. Esse movimento é importantíssimo para uma boa função. Se essa víscera começa a não movimentar adequadamente, ela já começa a não desempenhar a função, já começa a ter prejuízo de vascularização, e aí tudo começa a piorar. Tá? Quando a gente tem questões patológicas, um cisto vai atrapalhar a mobilidade. Quando a gente tem endometriose, o que acontece? Na endometriose, as células do endométrio que vão ali se formar, vai ter angiogênese para preparar para receber o bebê e descamou, essa célula vai sair do útero e vai invadir outras regiões. Então é muito comum a endometriose profunda, que é na região posterior do útero, entre o útero e o sacro. Aí é muito comum ter dor na região lombosacral, tá? Pode ter células que vão parar no intestino, é até mesmo comum essas células irem parar no músculo diafragma, tá? E o que acontece? No período menstrual, essas células vão menstruar como se estivesse dentro do endométrio, só que elas estão fora, né? E toda vez que você tem um extravasamento de sangue numa região, o corpo vai lançar mão de um processo inflamatório, vai atrair macrófagos para limpar aquela área. E essa área a longo prazo vai formando aderências. E essas aderências vai virando uma bola de neve, ela só vai piorando a função da região, né? Então, para quem tem experiência de tratamento visceral, quem sabe trabalhar as vísceras, né? No caso da osteopatia, o osteopata faz isso de uma maneira muito boa, a gente consegue melhorar essas aderências, né, e dar muito mais conforto para a mulher no período menstrual. Tá? Então tem excelentes resultados de mulheres com endometriose que fazem o trabalho de terapia manual visceral, né, para diminuir essas tensões de aderência. Né? Então a gente melhora aporte sanguíneo, melhora fluxo sanguíneo, né, e muitas vezes passam ilesas aí a menstruação. Resolveu a causa? Aquela célula endometrial foi retirada dali? Não, mas muitas vezes a gente deu mecanismos para o corpo da mulher dar conta do recado, conseguir lidar melhor com aquela situação. Tá? E aí a gente tem que falar também de relações sistêmicas, né? Eu comentei do sistema digestivo pensando na proximidade de vísceras vizinhas, principalmente ali na região do intestino grosso. Mas o que pode acontecer também, gente? Esses hormônios, né, o estrógeno, por exemplo, que eu falei que ele intermedia ali a presença, né, da prostaglandina, né, a síntese da prostaglandina, ele vai ser liberado, né, mas uma hora ele tem que sair de cena e ele vai ter que ser eliminado do corpo, certo? A gente tem um órgão muito importante, que é o nosso detox no corpo, que é o fígado. Né? Então, o fígado,
ele vai eliminar um monte de substâncias, né? Quando a gente toma remédio, quando a gente chuta o balde aí numa alimentação, numa bebida, mas ele também auxilia o corpo a se livrar de substâncias, hormônios, proteínas que a gente não precisa mais, né? E se você tem um órgão, um fígado muito sobrecarregado, né, isso vai ser um problema. E novamente a gente volta para a alimentação. Por quê? Porque tudo que a gente absorve, vai passar, tudo que a gente ingeriu, vai passar pelo intestino. Né? Então, quando passa pelo intestino delgado, né, o alimento chega na menor partícula e o intestino vai absorvendo, vai passando aquilo da parede intestinal, né, e esse alimento, esses nutrientes vão ser direcionados para o fígado e o fígado vai fazer a triagem do que ele faz com aquilo. Isso aqui eu vou armazenar, isso aqui eu vou transformar em glicogênio, isso aqui eu vou deixar para o sistema imunológico. Né? Então, o fígado ele metaboliza muitas substâncias e distribui. Se o intestino não está numa boa condição, né, ele começa a brigar por aquelas substâncias que ele não quer receber. Aquilo que não serve tem que virar fezes, tem que ser eliminado. Né? Mas às vezes quando essas substâncias estão em excesso, isso vai gerando processo inflamatório na parede intestinal, né? Começa a acontecer uma briga ali, gera inflamação, começa a gerar tensão, o alimento não passa direito, gera fermentação. E se a exposição a um alimento nocivo é constante, uma hora o alimento ganha e uma hora o alimento passa. É o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Né? O intestino começa a ficar muito permeável, começa a permitir que tudo passe. E aí o coitado do fígado que vai pagar a conta. E se o fígado está sobrecarregado, ele começa a não eliminar substâncias que ele deveria, como por exemplo o estrógeno. Começa a aumentar o estrógeno circulante na mulher porque ela não é eliminado. Isso favorece ter mais prostaglandina vai ter mais contrações potentes, mais cólica acontecendo. Então, mais um motivo, né, é aquilo que eu falei lá no começo, né, a pessoa começa a já ter uma inflamação subclínica o tempo todo, essa inflamação subclínica não favorece a eliminação de substâncias, dentre elas o estrógeno, né, e aí mais uma vez a hora que vem o processo fisiológico da inflamação para ter a descamação, aí é uma bomba, né, de inflamação que é dor para tudo quanto é lado. Tá? Então, mais uma vez, é sistema digestivo, né, sendo importantíssimo aí a questão alimentar. Pois bem, vamos agora falar de anamnese, né? Então agora mais voltado aí para o profissional, fisioterapeuta, algumas perguntas que a gente pode fazer na anamnese, né? Sendo que a queixa é cólica, né? Então primeiro, gente, eu vou levantar uma questão aqui, é o seguinte, né? Eu estou falando da mulher que procurou a gente com cólica, mas muitas vezes essa mulher, ela não procura a gente pela cólica, porque muitas vezes não sabe que o fisioterapeuta pode trabalhar com isso, né? Então a mulher vai procurar a gente, por exemplo, para falar de uma dor lombar. Aí a gente vai perguntar, mas piora no período menstrual? Ah, piora, porque eu tenho muita cólica, nossa, deixa de trabalhar e tal. Aí a gente pode fazer algumas perguntas pensando na cólica, tá? Então primeiro, o que melhora essa cólica? Né? Então às vezes a mulher vai te falar, olha, tem mês que eu como melhor, que eu faço atividade física, e eu não tenho tanta cólica. Né? Então ela já está dando uma dica do que ela realmente precisa, né? Do que vai ajudar ela. Né? Ou então às vezes ela fala assim, se eu faço uma bolsa de água quente melhora. O que a bolsa de água quente ela faz? Ela relaxa a musculatura, tudo bem que assim, uma bolsa de água quente, calor seco, ele não penetra tanto. Ele não vai conseguir chegar lá esse calor não chega, por exemplo, no miométrio, na camada média do útero e relaxa essa musculatura. Mas esse calor provavelmente ele vai melhorar a vascularização. Ele melhora a circulação, ele ajuda que substâncias inflamatórias circulem e vão embora, por exemplo, tá? Então, se ela fala isso, a gente vai ter que pensar numa abordagem onde eu melhore a circulação da região, tá? Então, ela também já dá uma dica pra gente, né, do que melhora e como a gente pode trabalhar com isso, tá? Qual o período e duração de sintomas, né? Se é só realmente no período de menstruar e quanto tempo isso dura. Porque cólicas que estão durando mais do que 3 dias... Né? Isso pode ter alguma coisa errada, a gente liga uma bandeira vermelha para alguma patologia, tá? Então é bom investigar, tá bom? Descrever onde dói, para a gente ter uma noção se é uma dor que irradia para a coxa, se é uma dor que irradia para a lombar, né? Se chega a ter uma sobrecarga neural que gera uma dor ali mais de parestesia, né? Então já é importante. Histórico de trauma, né? Ou cirurgia na pelve. Então, lembrando, né, eu mostrei aquela imagem para vocês de quantas estruturas a gente tem na pelve. E então,
a gente tem músculo, vaso sanguíneo, tendões, ligamentos, fáscias, né? Então alterações às vezes mecânicas de um trauma na pelve pode tracionar determinadas fáscias e trazer alterações na região, né? E principalmente as cirurgias pélvicas, né? Como eu citei aqui, a principal aí, a gente pode ter, né, a cicatriz de cesárea, porque é uma cicatriz profunda, né? Que além de cortar o útero, é uma cicatriz profunda que envolve vários tecidos. Outra cirurgia que é muito comum, né, apesar de ser um corte mais superficial, mas pode influenciar também ali em circulação da região, as abdominoplastias. Tá? A abdominoplastia vai cortar uma camada de face mais superficial, mas muito grande, né, e isso pode influenciar aí também ali por conta da cicatriz, ser um campo de interferência ali na região da pelve. Tá? Outros sintomas associados para a gente até investigar se existe uma patologia envolvida ou não. Tá? Se junto com essa cólica muito forte tiver acontecendo ardência, urgência urinária, sangue na urina, sangue nas fezes, dor na região pélvica, né? Dor na relação, a gente tem que levantar ali uma hipótese de talvez ser uma endometriose, tá? Mas, gente, não sai falando para a pessoa que ela tem endometriose, porque você não sabe, né? Endometriose, além da avaliação clínica, você vai precisar de uma série de exames de imagem para confirmar, tá? Quem vai dar esse diagnóstico é o ginecologista, tá bom? Alguém comentou aí, né? Dor lombar, dor na coxa, diarreia. Né? A prostaglandina também tem algumas situações aí no período menstrual que estão relacionadas a soltar o intestino. Tá? Algumas substâncias inflamatórias podem causar isso, né? E a dor lombar e a dor na coxa pode ter a ver aí com a inervação, né? Com a inervação ali tóraco-lombar, né? De T10 L2, né? Pode levar a uma dor lombar e principalmente L2 aí, a dor irradiada para a coxa, tá? E ainda a gente pode perguntar, né, ter uma noção ali sobre essa questão alimentar, né? Como é que é a alimentação, se a pessoa tem uma alimentação muito inflamatória, às vezes sugerir uma mudança, excluir determinado alimento, né? E se for o caso aí, encaminhar para o nutricionista, que vai ajudar bastante, tá, gente? Hoje em dia, nutricionista, principalmente a parte da nutrição funcional, né? Eu sou fã dessa área aí, então o nutricionista pode ajudar em muitas dores corporais, né? Inclusive nas cólicas, né? Fazendo ali um ajuste na alimentação da pessoa. Certo? Na avaliação, então o que a gente pode fazer? O artigo, né, que eu postei, ele falava só num tratamento muscular. Então ele falava em tratamento de músculo psoas, músculo diafragma, quadrado lombar, adutores de coxa. Então todos os músculos que ou tem fáscias que relacionam um ao outro, né, ou eles estão relacionados ao mesmo nível de inervação e muitos deles aos níveis de inervação de T10 L2, tá? Ou até mesmo lombosacral, mais relacionado à inervação parasimpática, né? Então o que esse artigo fazia? Ele avaliava esses músculos, procurava trigger points, trabalhava esses trigger points, né? E o que eu imagino, que o artigo não chega nessa discussão, né? Mas se você pega essa musculatura, né, que já estava toda cheia de tensão, e você vai aliviando essa tensão ao longo do ciclo, né, foram sessões semanais, né, de 45 minutos, onde eles avaliavam e tratavam esses trigger points, esses pontos gatilhos na musculatura, né. A mulher começava a ter uma função melhor, né. A hora que chegava o período da cólica, por mais que uma aferência neural mandasse essa musculatura contrair e tivesse um pouco de tensão, não era suficiente para ter dor ou a dor era minimizada, né? E após o ciclo, esse ciclo foi, essa musculatura estava numa condição melhor, né? Provavelmente melhor ainda para lidar com os próximos ciclos. Tá? Então esse artigo só trabalhou músculo, tá, gente? O que eu faço no meu consultório não é trabalhar só músculo. Tá? Eu vou trabalhar outras questões. Então vamos lá. Como é que eu faço minha avaliação? Então, além de ter perguntado ali tudo na anamnese, né, eu uso muitas outras ferramentas na avaliação, que é específico da osteopatia, que não cabe falar aqui, mas algumas que são da osteopatia eu vou citar, tá? Então, ausculta facial. A gente pode fazer uma palpação na região do tronco, né, para quem já está mais treinado aí, que trabalha com fáscias ou com osteopatia, a gente palpa diferentes pontos na região abdominal e do tronco para tentar sentir o movimento das fáscias, né? Então é muito importante que você coloque uma mão na região suprapúbica para sentir a tensão de fáscia,
né, nessa região que a gente chama do diafragma pélvico, né? Sentir se sua mão é tracionada mais para um lado do que para o outro. É muito comum, lembrando da imagem do ligamento largo, que a gente sinta, né, a atração ir mais para um lado e mais para a esquerda, por exemplo, do que para a direita, né? Quando isso acontece, eu posso pensar, será que tem um ovário que está mais à esquerda tracionando? Ou é uma região intestinal? Ou esse ligamento largo está muito tenso? Aí você vai ver que tem uma cicatriz daquele lado. Às vezes a gente vai ter que trabalhar a cicatriz. Então ali a mão já me direciona. Tá? Não é uma avaliação tão simples, porque exige um pouco de experiência do profissional, né? Mas com treino todo mundo consegue. Tá? Para quem já é mais específico da área de osteopatia, que consegue, né, aprende a avaliar e tratar a mobilidade dos órgãos, né? Então eu sempre avalio a mobilidade do útero, bexiga, dos ovários. E na osteopatia a gente ainda fala muito, né, eu já falei aqui do TRT da víscera, que é uma sigla em inglês, onde a gente vai avaliar tensão, a gente palpa o órgão, né, a gente treina a anatomia para chegar na palpação correta, porque o útero é mais profundo, ele está atrás da bexiga, né, então a gente palpa externamente o órgão, tá? E aí a gente vai ver se ele tem tensão, se ele tem restrição de movimento e sensibilidade. Normalmente uma víscera que está em tensão, que está com pouco movimento, ela vai ser sensível ao toque também. Tá? Então a gente até trata a víscera e depois a gente reavalia para ver se melhorou essa tensão. Tá? A tensão muscular, aí eu sugiro, né, até palpar aí, baseado nos artigos, né? Eu li uma pergunta ali, desculpa, daqui a pouco eu respondo, tá? Então, a tensão muscular, eu até sugiro os músculos citados no artigo que está postado lá no meu feed, né? Já que teve um resultado positivo, né? Vamos seguir o que a ciência diz e vamos avaliar, mas músculos estão relacionados aí, né? Diafragma, psoas, quadrado lombar, adutores de coxa, né? Vai muito bem, tá? Cicatrizes, pode ser cicatrizes de qualquer lugar do corpo, mas principalmente na região abdominal e pélvica, que pode estar influenciando, tá, gente? O eixo crânio-sacro, como eu já citei aqui, pensando na hipófise e também na inervação parasimpática sacral, da região de útero e ovário, e também a mobilidade da coluna tóraco-lombar, tá? Só mais uma imagem de faces que eu queria mostrar para vocês, que essa face está até relacionada mais ao sistema digestivo, mas para você ver como uma cicatriz, uma cirurgia grande de sistema digestivo às vezes pode influenciar, tá? Que é o peritônio. O peritônio, gente, ele está aí na imagem em azul, né? O peritônio é uma fáscia que reveste, né, boa parte das vísceras do sistema digestivo e ele não vai até o final do assoalho pélvico. Ele para ali, ele não chega a revestir as vísceras ginecológicas, né? Ele se prende no teto do útero, tá? Então ele pode ter uma influência, né, de vasos sanguíneos que cruzam ele para chegar ali, ele pode ter uma certa influência, né? Mas no caso de uma cirurgia muito grande que seja acima do sistema digestivo, pode ter uma atração ali nessa região, tá? E só mais uma outra foto aqui. A gente tem aqui uma outra imagem, né, de todas essas vísceras. A gente vê no detalhe lá na frente a bexiga, no meio o útero, atrás o reto do intestino, né? Atrás ainda a gente tem coluna lombar e o quanto que existe de tecido conjuntivo aí, né? E esses tecidos podem ter uma tensão que puxa mais para um lado, mais para o outro, mais para frente, mais para trás, né? E com muito vaso sanguíneo arterial, venoso, né? E ainda vasos linfáticos, tá? O vaso linfático, tem muito vaso linfático na região pélvica e esses vasos linfáticos são muito importantes para promover drenagem de substâncias, né? Que são indesejadas, substâncias que têm que ser eliminadas. E nessa região tem muito linfonodo. Os linfonodos, cada vez que a linfa, esse líquido vai passando pelo linfonodo, ele vai purificando a linfa, né? Existem macrófagos, substâncias do sistema imunológico que conseguem combater e eliminar toxinas, por exemplo, né? Então é muito importante que a circulação nessa região, que esse tecido conjuntivo todo, esteja em equilíbrio, ok? Tinha uma pergunta ali, o que você prefere de início, mãos ou tecnologias para lesão em sessão inicial? Eu só uso mão no meu trabalho, então eu não trabalho com nenhuma tecnologia, tá? Agora eu não tenho nada contra para quem usa algum tipo de equipamento, desde que o raciocínio dele seja adequado,
né? Não adianta você usar por usar, apertar um botão e ver o que dá. Você tem que usar com lógica, com raciocínio, né? Então, eu mesmo, em termos de tecnologia, né, muitas vezes para diagnóstico a gente vai ter que contar com os exames de imagem, né? A gente usa muito teste clínico, a clínica é soberana, né, mas em alguns casos, para saber se é realmente uma endometriose ou não, eu vou precisar contar com o exame de imagem, né? Então, não sei se eu respondi, né? Mas como eu trabalho com osteopatia, eu só utilizo as mãos mesmo, tá? Que é o que a osteopatia faz. Então, falei aqui da avaliação, beleza? Ó, tá acabando já, hein? O tempo passou rápido hoje, muito rápido. Então agora, gente, que a gente já falou, né? O processo fisiológico, biológico do ciclo menstrual. Falei sobre a cascata de inflamação, as relações sistêmicas, o que eu pergunto na anamnese, o que eu avalio, como é que eu faço a minha avaliação clínica. Agora precisa tratar, né? Então, basicamente, o tratar é o resumão final. Você vê quando a gente entende o problema, né? E a gente entende as relações, né? E o que é importante eu perguntar, o que é importante avaliar. O tratamento nada mais é do que você ter a técnica, né, adequada para tratar tudo aquilo que você já concluiu, né? Então, no tratamento, o que eu sempre avalio e se tem intenção eu trato, tá? Também lembrando que o tratamento não é sair tratando e ver o que dá. A gente vai tratar aquilo que a gente encontrou na avaliação, tá? Na osteopatia não existe tentativa e erro, né? A gente tem que tratar aquilo que o corpo está mostrando pra gente que pode ser causa do problema, tá? Então, tratamento. Tratar as fáscias pélvicas, né? Eu mostrei algumas imagens aí no sentido anteroposterior e no sentido transversal, né? Que atravessam a pelve em um sentido e no outro, tá? Então, no sentido transversal, a gente vai pensar principalmente no ligamento largo do útero, né? E no anteroposterior, aquelas lâminas ligamentares que vão de pubis até o sacro, né? Que eu citei aqui, chamei de lâmina sacro-retogênito-vésico-púbica. Os músculos envolvidos, né? Então, baseados até no artigo, eu citei os músculos aqui, quadrado lombar, psoas, diafragma, onde eu encontrar tensão eu trabalho, né? O diafragma é sempre importante lembrar também que ele participa do bombeio visceral e ele ajuda em circulação e drenagem, tá? Mobilidade da coluna tóraco-lombar, então eu vou procurar se tem disfunção, né, no nível de inervação simpático, principalmente de T10 a L2. Se tem, eu posso tratar, né? Trato como, Fabrício? Como é que você trata? Você pode usar mobilização articular, você pode usar thrust, se você souber dar o thrust, né? Que é a técnica que tem o estalidinho, e se for indicado, não tiver nenhuma contraindicação, né? Então você pode usar também, tá? Mobilidade visceral, né? Das vísceras que o teste da avaliação, né, foram positivas, então aquilo que eu comentei do TRT, né, para quem já sabe trabalhar com víscera, né, quem avaliou mobilidade, uma sensibilidade, e aí soube tratar, né, sabe mobilizar essa víscera, então vai lá especificamente e faz a técnica exata ali, né, para a víscera que precisa, principalmente útero e ovário, né, que são as vísceras aí em questão mais envolvidas aí no nosso assunto, mas muitas vezes a gente vai encontrar tensão de bexiga, tensão de colo intestinal, que precisa ser trabalhado também para melhorar o sistema ginecológico, tá? Para quem trabalha com crânio, avaliar a mobilidade craniana e o eixo crânio-sacral, tá? Principalmente lembrar aí das disfunções do esfenoide. Então, para quem trabalha com crânio, ver se tem uma torção de SEB, um lateral strain do esfenoide, né, uma compressão de SEB, tudo que envolve a SEB tem que ser avaliado e tratado, tá? SEB é a sincondrose esfenobasilar, né, que é o eixo de ligação entre o osso esfenoide e o osso occipital no crânio. É um termo já muito específico para quem não é da área, né, mas que a gente consegue trabalhar também. Então, se eu trabalho crânio, eu estou pensando na hipófise, que é o comando central hormonal, né? Se eu trabalho o eixo crânio-sacro além da hipófise, eu vou pensar também, né, na mobilidade sacral que envolve o estímulo parasimpático. Quando eu trabalho tóraco-lombar, eu estou trabalhando nível de inervação simpática desses órgãos, tá? E mesmo se você não é um osteopata, né, mas você já entende isso, já sabe como a mulher tem uma cólica, você consegue achar aonde é a vértebra T10,
a L2, né? Vê se tem um pontinho sensível, se movimenta menos, trabalha uma mobilidade até você ver que ganhou, né? Você já vai estar ajudando essa paciente, tá? Mesmo sem você ter uma noção exatamente visceral, tá? Mas você já pode ajudar indiretamente, tá bom? E aí eu comentei, né? Da hipófise, do crânio, do sacro, inervação simpática. Se você trabalha a mobilidade da pelve, né? Você já vai estar auxiliando um pouquinho nessas lâminas ligamentares, né, da pelve, do sacro. Então trabalhar uma mobilidade sacral é muito importante nesses casos. Trabalhar uma cicatriz de uma cesárea, por exemplo, né, isso todo fisioterapeuta aprende a tratar desde a faculdade, né, existem maneiras mais específicas de tratar, mas você pode ajudar de alguma forma. Né? Tem os testes de inibição que a gente utiliza na osteopatia também, que vai dizer o quanto uma cicatriz pode estar influenciando uma víscera, né? Então a gente pode trabalhar de diferentes formas, né? Mas pensando nesse raciocínio, né? De pensar na questão hormonal, onde manualmente eu consigo ajudar lá na hipófise, aonde eu ajudo no nível de inervação simpático, parasimpático, como é que eu trabalho essas fáscias. Ah, Fabrício, mas eu não sei trabalhar as fáscias pélvicas. Olha, gente, um pilates bem feitinho, pilates que trabalhe bem respiração, né, um LPF, vai de alguma forma influenciar nessas faces. Né? Uma yoga muito bem feita, trabalhando respiração, diafragma, tá? Músculos transversos, não vai ser a mão direto na face, mas vai trazer um benefício, vai trazer um ganho muito importante, tá, para esse paciente. Então vale a pena, né, a gente usar o raciocínio clínico e ver as ferramentas que você tem aí para utilizar. Beleza, gente? Acho que a gente encerra por aqui, falei bastante, já vai dar 1 hora aí de live. Então, alguém perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, tá? Então, ela vai agora direto pro meu feed. Eu sempre deixo também um caminho ali para encontrar a live nos meus destaques ali da bio, né? Tem um destaque chamado live, e aí é só clicar ali, tem os stories das últimas lives também, quem quiser assistir as outras lives, tá? E lembrando que esse resumão que eu usei aqui para falar para vocês, a minha colinha que eu ia olhando aqui de vez em quando, né, ele tá salvo em PDF, e esse resumo ele fica também, é possível você acessar no link da minha bio, é só clicar, né, você vai responder ali umas perguntas rapidinho, né, e você vai ter acesso a esse resumão, tá, para que você possa olhar com calma, para que você possa estudar, você possa usar como um guia no seu atendimento, se você é fisioterapeuta, tá bom? E estou à disposição de vocês. Quem tiver alguma dúvida, manda um direct para mim. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né? Porque é muita pergunta, mas eu sempre procuro responder. Tá ok, gente? Espero ter ajudado. Se você é fisioterapeuta, utilize esse conhecimento na clínica de vocês. Comece a olhar de outra forma para o paciente que queixou de uma cólica, que você não deu muita importância. Comece a ver o que você encontra na avaliação. E se você aí não é da área da saúde, mas tem esse sintoma, né? Saiba que a fisioterapia pode ajudar, né? Procure um fisioterapeuta, pergunte para ele se ele trabalha com fáscias, com osteopatia, se ele entende um pouco disso, né? Ou às vezes converse se você já faz um pilates, por exemplo, que o pilates pode te ajudar nisso, a yoga, o LPF, né? Indiretamente vai ajudar. Aqui eu fui um pouco mais específico nos assuntos, né? Mas estou aí à disposição para qualquer dúvida. Tá certo, gente? Boa noite a todos aí, excelente segunda-feira, que possamos ter uma semana aí abençoada e cheia de conhecimento novo, principalmente em relação à cólica. Espero ter ajudado. Boa noite a todos.